Eu converso agora com o advogado especialista em direito digital Alexandre Ateniense sobre os insultos, xingamentos feitos pela internet. Muito bem-vindo ao Justiça na Tarde, doutor. Boa tarde, é um prazer novamente falar com você. Doutor, algumas ofensas, juridicamente, elas podem ser tratadas tanto na internet quanto no ambiente comum da mesma forma? Ou existe alguma diferença? Existe diferença que tudo que acontece na internet é potencialmente maior, seja para o bem ou seja para o mal. Eu costumo dizer que a internet é uma extensão da vida presencial. Então, se as pessoas têm o hábito de insultar as outras no mundo presencial, quando isso se repete no mundo digital, o alcance é potencialmente maior e os danos também. Só que quem pratica esse tipo de ato não tem alcance de entender essa situação. E entra nos crimes como calúnia, difamação, injúria, ameaça, são esses crimes mesmo que já existem, né, no Código Penal? Não há diferença nenhuma. Se aplicam todas essas normas, esses crimes tipificados no Código Penal. Infelizmente, a lei brasileira ainda não se aperfeiçoou para poder potencializar o dano caso esse tipo de ofensa aconteça pelo mundo digital. E o que mais preocupa é que as pessoas não sabem disso. Elas acham que precisa de uma lei específica para lidar com a internet, quando na verdade nada disso. Nós já temos, em termos de ofensas, uma legislação plenamente aplicável, só que, a meu ver, a pena poderia ser um pouco maior quando isso se dá pela internet, sobretudo no ambiente público. Agora, o que a pessoa que se sentiu ofendida deve fazer? Como reunir provas? Como ela deve buscar o amparo legal? Inicialmente, o passo inicial é saber preservar a prova. Muitas vezes é interessante porque as vítimas costumam ter um ato contínuo de apagar essa prova. Se apaga, isso perde essa referência necessária para poder instruir uma ação, seja na área civil ou criminal. E essa preservação, o desejável era que ela fosse através de uma ata notarial, para que ela fosse preservada de maneira inequívoca, atestada, certificada por um tabelião que tem fé pública, e a partir daí procurar um advogado, porque nenhum tipo de medida dessa pode ser tomada individualmente sem a presença de um advogado para poder abreviar ao máximo essa resposta. A experiência que eu tenho de mais de 30 anos na área de direito digital revela que quanto mais rápido for o enfrentamento, mais chance terá de êxito. O que não pode acontecer após sofrer um ataque desse, a vítima demorar e tomar decisão tardia e desordenada. Então, o melhor seria esse passo que eu acabei de mencionar. E o provedor, nesse caso, doutor, pode ser responsabilizado caso, por exemplo, tenha sido notificado pela pessoa ofendida ali da situação para solicitar a retirada de determinado conteúdo ou solicitar a investigação de determinado conteúdo ali dentro do ambiente mesmo da página, né, de uma rede social, por exemplo, e não acontecer nada, isso também pode ser, né, um outro lado responsabilizado pela questão? Depois que nós tivemos a vigência do Marco Civil da Internet, a partir de junho de 2014, ficou muito claro que, em regra, a decisão de remover conteúdos ou de revelar a identidade de quem seria o agressor por meio de uma decisão judicial. Então, existe apenas uma hipótese no Marco Civil da Internet que permitiria que a vítima se dirigisse diretamente ao provedor para que ele pudesse remover o conteúdo. São os casos que a gente chama da vingança pornográfica, ou seja, uma pessoa que se sentiu vítima de um ex-parceiro, de uma pessoa em quem tinha convivência, ou então que houve um ataque atingindo a sua intimidade, a sua imagem sob a conotação sexual, e com isso, para poder abreviar a eficácia dessa reação, o legislador permitiu que a vítima se dirigisse diretamente ao provedor para que ele fizesse essa remoção. A questão da responsabilização do provedor, em regra, ela ocorre caso ele não cumpra uma ordem judicial.
aí sim ele pode ser corresponsabilizado. Uhum. Agora, o senhor citou aí a questão da vingança pornográfica, né? Isso, na verdade, não existe, assim, no país uma situação específica na lei, né? Mas em outros países, não inclusive, existe. Existe que é esse artigo especificamente do Marco Civil da Internet. Foi exatamente uma grande novidade que foi apresentada para poder punir esse tipo de ataque que é muito comum no nosso país. Agora, tirando então essa situação da vingança pornográfica, existe uma certa dificuldade de conseguir essas provas diretamente com a empresa responsável ali pela página? Algumas vezes sim. Eu praticamente toda semana estou envolvido em situações como essa. Eu sempre digo que não há uma certeza absoluta quanto a isso. Uhum. É uma situação extremamente casuística. Por isso é que eu sempre digo que a reação tem que ser muito rápida, sobretudo porque depois do Marco Civil da Internet ficou pacificado o entendimento que o provedor de conteúdos, se acionado for, ele tem que deixar preservado durante 6 meses todos os registros eletrônicos que estão hospedados com ele, que possam servir de meio de prova para poder fazer a identificação de autoria e punir o infrator. No caso da outra categoria de provedor, que seria o provedor de conexão à internet, ele será responsável por preservar durante 1 ano todos os registros de conexão. Registros importantíssimos para poder identificar a autoria também de quem foi o agressor. Agora, doutor, existe uma situação diferenciada ou uma questão a mais até, porque vai além de um insulto, mas quando existe conteúdo de ódio mesmo, ou contra a mulher, contra gênero, desigualdade de gênero, tratando de assédio também, enfim, esse tipo de situação, preconceito, né, discriminação, esse tipo de conteúdo também vai além do insulto ali, da ofensa, o que cabe nesse tipo de situação? Não, é caracterizado como uma ofensa. Uhum. Uma difamação. Então, salvo algumas exceções, por exemplo, quando tem uma injúria racial, que aí é uma lei à parte, né? Uhum. Mas, em regra, é considerado como todo discurso de ódio, em regra, é caracterizado como uma das 3 modalidades de ofensa que existem. Agora, se a pessoa ali, que é uma pessoa desconhecida, né, para outra parte que está sendo ofendida, e tá, de repente, numa página ali de uma forma sem colocar suas informações reais, é possível ainda assim chegar até o autor de uma ofensa na internet, ou, apesar de ser mais difícil, fica muito difícil? Não fica difícil. Não há como garantir 100% de certeza. Eu diria que de 10 casos que a gente entra para poder fazer identificação, entre 7 e 8 vezes a gente consegue, através do acionamento rápido de um provedor de conexão ou conteúdo, que tem o caminho, né, das provas para que a gente possa fazer essa identificação de autoria. A internet deixa muito mais rastro do que o mundo presencial, só que não significa dizer que todos os casos serão inequivocamente solucionados em termos de autoria, mas as pessoas não sabem, mas a média de identificação é maior do que se imagina, sobretudo se essa medida for tomada de forma rápida e ordenada através de uma ordem judicial. Agora, como o senhor mesmo falou no início da entrevista, né, tudo que acontece na internet tem uma força, de repente, muito maior, tem um peso muito grande, até porque se espalha muito rápido, né? Por mais, no caso da vingança pornográfica mesmo, por exemplo, depois que põe no ar, enfim, passa para outro e a situação fica muitas vezes incontrolável, por mais que se retire, né, esse conteúdo ao máximo. Existe alguma possibilidade de reparação além de criminal também, civil, uma indenização, porque pode invadir ali uma determinada situação, invadir a vida da pessoa de uma forma e causar um desastre por um longo tempo, né? Sem dúvida. Um ato praticado de ofensa na internet tem dupla repercussão, tanto na área criminal quanto civil. Na área criminal existe a punição definida na lei, enquanto no civil é a reparação
financeira do dano causado. E a sensação de invisibilidade, doutor, provoca instiga essa questão na internet de ofensas e xingamentos, enfim, a gente, inclusive em período eleitoral, vê muito isso, inclusive entre pessoas que nem se conhecem, ou entre pessoas que são, inclusive, amigas, né? Existe uma sensação de invisibilidade, que você está distante e que você pode falar o que você quiser, que não vai acontecer nada, conhecendo ou não a pessoa? Eu costumo dizer que esses ataques pelo meio digital são motivados por duas falsas premissas que são geradas por um falso manto de impunidade da tecnologia. Então, em outras palavras, o agressor, ele age dessa forma porque ele tem certeza que ele não vai ser identificado e também porque ele tem certeza que ele não será punido. Mas a realidade é outra. Então, nós que trabalhamos diariamente com situações de crises de reputação, fake news, ataques à honra, etc., sabemos bem que esse é o perfil do agressor, mas o nosso trabalho é de buscar elementos de prova, é um trabalho muitas vezes de formiguinha para poder conseguir isso, com muita resiliência, com muita paciência, porque também o êxito da reação, da punição não é tão rápido quanto o ataque, mas de qualquer maneira a punição vem, a conta chega. E, consequentemente, o agressor tem que estar ciente disso. Mas eu vou lhe dizer com toda sinceridade, infelizmente, o brasileiro tem um hábito de ofender os outros, de xingar os outros. E esse hábito foi para a internet. E, consequentemente, os danos foram muito maiores. Estão sendo punidos. A pessoa tem que... porque às vezes a pessoa pensa assim, ai meu Deus, eu vou brigar por causa disso, vou entrar na justiça porque falou isso de mim. A pessoa acha que é pouco, às vezes, para ela procurar os direitos dela. Isso acontece também, doutor? A pessoa fica ali calada, deixa para lá, porque acha que foi só um bate-boca, mas uma ameaça, por exemplo, pode se tornar uma coisa mais grave, né? Eu discordo desse raciocínio de achar que deixa disso, fica para lá, etc. Eu costumo traçar uma analogia da seguinte forma: imagine que você tem uma casa e que tem um belo vitral e que uma pessoa da rua vai lá e joga uma pedra e quebra aquele vitral. Se você deixar sem tomar nenhuma medida para poder reconstruir aquele vitral, que no caso é a reputação, outras pessoas vão chegar e vão continuar mandando pedra. E, consequentemente, você nunca mais vai conseguir restaurar. Agora, se você tem o hábito, logo quando você recebeu a primeira pedra, de reagir, colocar um vitral, ainda que no segundo dia a pessoa mandar uma segunda pedra e no outro também, na medida que aquela pessoa, que o agressor verifica que a vítima ela é proativa, ela enfrenta e vai puni-lo, aos poucos ele vai desistindo de praticar esse ato. Então, a gente faz muita advocacia para pessoas de grande influência na internet, empresas que estão envolvidas, e a gente percebe muito nitidamente isso. O fato da gente estar sempre monitorando e reagindo, tomando as medidas imediatas e punindo os infratores, faz com que o infrator pense duas vezes na hora de fazer atacar. Então, eu não acho que é uma boa política simplesmente deixar para lá, ainda que a indenização não vai nunca pagar o dano efetivamente sofrido. Mas que o que acontece é que muitas vezes, se não houver reação, os ataques tendem a aumentar e por isso eles precisam ser enfrentados de imediato. Fica então um recado para que o cidadão procure seus direitos. Eu conversei aqui com o advogado especialista em direito digital, Alexandre Ateniense. Muito obrigada, doutor Alexandre, e um feliz ano novo para o senhor. Feliz ano novo, eu lhe agradeço pela oportunidade. Feliz ano novo para todos os ouvintes da Rádio Justiça, que a gente tem em 2021 com muita saúde, muita paz e vacina para todo mundo. Forte abraço. Muito obrigada, doutor Alexandre Ateniense, aqui no Justiça na Tarde.